E aí, nessa nossa análise, a gente vai mergulhar de cabeça numa história fascinante, a de como a humanidade aprendeu a desenhar o próprio mundo. É uma jornada que mistura tecnologia, diferentes pontos de vista e, claro, aquela nossa busca essencial para saber onde é que a gente está. Pois é, essa sensação de não saber para onde ir, ela é universal. É um sentimento que nos conecta com todos os nossos antepassados, sabe? A necessidade de ter um norte, de saber onde a gente pisa, é uma das coisas mais básicas da nossa espécie. E é justamente essa a história que a gente vai desvendar hoje. Desde usar as estrelas e o Sol como guia, até os sistemas super complexos de satélite que a gente tem na palma da mão. Vamos ver como a humanidade foi, aos poucos, solucionando esse mistério. Então, vamos lá. Bom, tudo começa pelo mais simples. Muito antes de existir mapa, GPS, qualquer coisa, os primeiros humanos usavam as ferramentas que a própria natureza dava. E a mais confiável de todas, desde sempre, foi o Sol. Esse aqui é um método super clássico. Você estica o braço direito para onde o Sol nasce e pronto, ali é o leste. Automaticamente, o braço esquerdo aponta para o oeste, a sua frente ao norte e as suas costas o sul. É uma aproximação, claro, não é exato, mas por milhares de anos isso foi um guia fundamental para sobreviver. E aqui vem o grande pulo do gato. Se orientar no seu quintal é uma coisa, mas para conectar o mundo inteiro, para o comércio, para as grandes navegações, era preciso um sistema global. Uma espécie de linguagem de localização que todo mundo pudesse entender. A solução que encontraram foi simplesmente genial. Criar uma grade imaginária em volta do planeta. Um sistema de coordenadas que daria para cada pontinho na Terra um endereço único e preciso. A primeira parte desse endereço é a latitude. Pensa nela como se fossem os andares do nosso planeta. A linha do Equador é o nosso térreo, o grau zero. A partir dela, a gente conta 90 andares, ou melhor, 90 graus para cima, para o norte, e 90 para baixo, para o sul. Essas linhas, os paralelos, nunca se encontram. E a segunda parte do endereço é a longitude. Se a latitude são os andares, a longitude seriam os apartamentos em cada andar. São aquelas linhas verticais, os meridianos, que vão de um polo ao outro. O ponto de partida, o apartamento zero, foi definido por convenção em Greenwich, lá na Inglaterra. E a partir dali, a gente conta até 180 graus para o leste e 180 para o oeste. E aqui a gente vê como uma coisa completa a outra perfeitamente. A latitude nos dá a posição norte-sul, a partir da linha do Equador. Já a longitude define a posição leste-oeste, a partir de Greenwich. Uma usa linhas horizontais, a outra verticais. Simples assim. E é aí que a mágica acontece. Onde uma linha de latitude cruza com uma de longitude, a gente tem um ponto exato no mapa. É como se fosse um jogo de batalha naval, só que em escala planetária. Qualquer lugar do mundo, seja uma cidade, um navio no meio do oceano, tudo pode ser localizado com essa precisão. Mas olha só, saber onde estamos é só metade da história. A gente também precisa entender quando estamos. E isso nos leva direto para os grandes movimentos do nosso planeta. Basicamente, a Terra tem dois passos de dança. O primeiro é a rotação, ela girando em torno de si mesma, sabe? Isso leva 24 horas e nos dá o dia e a noite. O segundo é a translação, a volta completa que ela dá ao redor do Sol. Isso leva 365 dias e nos dá as estações do ano. E aqui tem um detalhe fundamental. Não é a distância do Sol que causa o verão ou o inverno. O que manda mesmo é a inclinação do eixo da Terra. Esse tombo de 23,5 graus faz com que, durante o ano, cada hemisfério receba a luz do Sol de forma mais direta ou mais de lado. E é isso que cria as estações. 15 graus. Guarda esse número. Ele é a chave para a gente entender o tempo no mundo. Pensa bem, se a Terra gira 360 graus em 24 horas, isso quer dizer que a cada hora ela gira 15 graus. E é exatamente essa matemática por trás da criação dos 24 fusos horários que organizam os nossos relógios hoje. Ok, então a gente já sabe se localizar e já entende o tempo. Agora vem o maior desafio de todos. Como é que a gente pega o nosso planeta, que é uma bola, e representa ele numa folha de papel, num mapa plano? É sério, tenta imaginar. É como pegar uma casca de laranja e tentar deixar ela retinha na mesa, sem rasgar ou esticar nenhuma parte. É exatamente esse o problema que os cartógrafos enfrentam há séculos. Como fazer isso de um jeito que seja fiel à realidade? E essa é a grande verdade da cartografia. Simplesmente não dá para fazer um mapa plano perfeito. Toda a projeção, todo e qualquer mapa vai distorcer alguma coisa. Ou o tamanho das áreas, ou as formas, as distâncias ou as direções. A questão nunca foi se vai ter distorção,
mas sim qual distorção a gente está disposto a aceitar. E vamos ver como isso funciona na prática. A famosa projeção de Mercator, que foi uma revolução para navegar porque mantém os ângulos certinhos, distorce brutalmente o tamanho das áreas perto dos polos. A Groenlândia, por exemplo, parece do mesmo tamanho da África, o que é um absurdo. Já a projeção de Peters faz o contrário. Ela mantém o tamanho real dos países, mas aí as formas ficam todas esticadas. E a de Robinson tenta ser um meio termo, um mapa mais agradável aos olhos com um pouco de distorção em tudo. E isso nos leva a uma ideia muito poderosa. Um mapa nunca é só uma ferramenta científica neutra. Ele é também um produto cultural. A escolha da projeção, a decisão de quem fica no centro do mapa, tudo isso reflete uma visão de mundo. E por muito tempo essa visão foi bem eurocêntrica, né? Com a Europa ali no meio e no topo de tudo. E é exatamente por isso que os mapas são capazes de fazer muito mais do que só mostrar onde as coisas ficam. Eles podem, na verdade, contar histórias bem complexas sobre o nosso mundo. E para contar essas histórias, os mapas usam uma linguagem visual. Pontinhos podem mostrar onde ficam as cidades. Linhas podem desenhar as estradas ou os rios. E áreas coloridas, as zonas, podem revelar onde o clima é mais quente ou onde mora mais gente. É um jeito de transformar um monte de dados em algo que a gente bate o olho e entende. E uma das formas mais impactantes de fazer isso é a tal da anamorfose. Nesse tipo de mapa, a geografia é distorcida de propósito para contar uma história específica. Imagina só um mapa da população mundial. A China e a Índia ficariam gigantescas, enormes. Enquanto países gigantescos em área, mas com pouca gente, tipo o Canadá, iam quase sumir. É uma forma muito poderosa de visualizar uma informação. No fim das contas, é isso. Os mapas são uma linguagem. Eles pegam a complexidade do mundo real e simplificam para a gente conseguir entender. E, ao escolherem o que mostrar e como mostrar, eles acabam moldando a nossa própria percepção da realidade. E essa é a pergunta que fica no ar. Cada mapa que a gente vê por aí carrega uma intenção, um ponto de vista. Então, da próxima vez que um mapa aparecer na sua frente, vale a pena se perguntar: que história é essa que ele está me contando? E talvez mais importante ainda, qual é a história que ele está deixando de fora?